eles precisavam tirar do processo de redemocratização as forças progressistas, aquelas forças. Então, eles tiram da cena de redemocratização as pessoas que estavam à frente dos sindicatos, ou reorganizando os sindicatos, os intelectuais, os jornalistas, né, os parlamentares, porque houve também eleição em algum período da ditadura, houve eleição municipal. Aqui em Salvador, eles prendem um jovem vereador chamado Sérgio Santana. Então, um conjunto da sociedade, lideranças, a gente da universidade, o movimento negro. Então, é uma operação que prende essas pessoas, né, digamos, esmagando, sufocando. E meu pai é preso na Bahia nesses anos. E eu nasço em... Minha mãe estava grávida quando meu pai é preso, vítima dessa operação. Então, aquilo, eu falava assim, não. Aquilo que eu falei, né, Mani? Assim, a gente tem que trazer em nós a carne da reivindicação de memória, porque isso não é problema meu. Então, aquela cena do impeachment me fala muito. E talvez naquele dia, pensando retrospectivamente, e talvez sem ter consciência, naquele dia, eu tenha entendido de que nós deveríamos disputar em outras frentes, em outros fronts, em outras instituições, em outros lugares a democracia. E dali para cá é a história que vocês já conhecem. Então, de lá para cá, é o 18, é a 18 com a morte de Marielle, é o 18 que já começa com o assassinato de Marielle, é o 18 que já começa com a prisão de Lula, é o 18 que nos aniquilou, né, assim, de uma perseguição aos partidos, porque a perseguição ao PT não é uma perseguição só ao Partido dos Trabalhadores, é uma perseguição aos partidos do campo progressista. Ele avança sobre as mulheres, ele avança sobre negros e negras, sobre direitos das juventudes. Então, e essa força mais perseguida, vilipendiada, esmagada, que será justamente a força de enunciação desse novo tempo. Então, não foi uma decisão, eu acho que é um chamado, eu acho que a crise brasileira, ele faz um chamado a todas as forças que podem hoje plantar essa semente de democracia. Maria, Mani, desculpa. Tá valendo a pena? Quase um ano depois? O que você acha? Olha, eu acho que sim, eu tenho convicção que sim. Acho que tenho convicção. Não é fácil, não é uma coisa assim, não é uma coisa que eu diria assim para qualquer pessoa, vem aqui com a gente. Acho que a política tal qual hoje, o áudio vazado aí do Esteves, né, do banqueiro, é uma prova de que a política é feita, né, hoje no Brasil, ou seja, organizada pelos grandes poderes e os poderes econômicos, ou seja, o poder econômico dando a linha na política, e não a política dando a linha na economia, ou seja, não são os bancos a serviço da política, é a política a serviço dos bancos, do agronegócio, dos grandes empresários, do capital financeiro e etc. Então, é óbvio que a gente está travando uma luta de uma desigualdade sem tamanho. Então, nós sabemos que prefeitos, casas legislativas, governos e etc., hoje têm contas a pagar de 16, de 18, de 20. A gente vê a pauta da semana, quem está patrocinando aquela pauta. A gente sabe a quem o prefeito está devendo a partir da pauta que chega na Câmara de Vereadores. Mas a gente vai fazer o que? A gente vai recuar? Não, a gente vai denunciar. E mais do que denunciar, como diz Paulo Freire, nós precisamos ser denúncia e precisamos ser anúncio. Nós precisamos defender o povo brasileiro, nós precisamos defender aqueles, né, que não conseguem se mobilizar porque estão sem comer agora. Né? Então, o Brasil hoje, ele promove a fome como um espaço de desmobilização política. Quem tem fome não tem tempo, gente. Né? Quem tem fome tem pressa e não pode fazer o amanhã porque precisa resolver sua vida agora. Nós vemos cenas de violência diárias porque são cenas anestesiantes. A violência dada em conta-gotas, em mortes diárias, elas são táticas de anestesiamento, de anestesia, né? Então, a sua capacidade de reação é infinitamente inferior à ação do capital, à ação do Estado, a ação do Estado que se locupleta da coisa pública para proteger o privado.
Mas isso não pode ser normal, como diz Marighella, né? Não ficar de joelhos, porque não é racional renunciar a ser livre. Então, o que nós estamos com muita consciência dizendo é que não é no parlamento brasileiro, isso não há dúvida, não é no parlamento que haverá reação, né? Mas é óbvio que nós somos responsáveis de conter no parlamento e estancar a sangria de ocupação, porque eles são pelo Estado mínimo, né, Álvaro? Mas eles não largam o osso do Estado. Estado mínimo para quem, né? Eles querem um Estado mínimo para o povo, mas para eles querem tirar a última gota do Estado. O município de Salvador está com um projeto de lei, que pede à Câmara a autorização para gestar todos os processos públicos, né, que pede uma autorização, um projeto que autoriza que a gestão municipal trate todas as questões dos serviços com parcerias público-privada. E, ora, ninguém é aqui contra a concessão ou de parceria público-privada, mas uma Câmara não pode dar um cheque em branco, né, um passe livre, um green card para uma prefeitura fazer concessão. Ah, mas isso não é que vai ter a parceria, é uma autorização. Eu falei, pois é, mas cada autorização tem que ser dada caso a caso, né? Ou seja, o executivo precisa dizer que aquela parceria, né, está orientada, ou seja, ela está orientada por políticas, ela está orientada por, né, por procedimentos republicanos, por um conjunto. A gente precisa ver a política, né, antes da gestão. Então eu acho que... E mais, né? Eu gosto sempre de dizer... A gente fala muitas vezes do quão duro é, o quão violento é, e é tudo isso mesmo. Mas eu acho que a gente precisa sempre falar do que acontece quando pessoas como nós estão lá, né? A gente desarranja o poder. Eduardo estava falando, né, sobre o que o contrário do amor é o poder, né? E é óbvio que o poder é importante ser tomado, mas a ideia não é tomar o poder para ter poder. Eu acho que os feminismos ajudam muito a gente a pensar. Nós precisamos desarranjar o poder. Então, assim, os feminismos acho que trazem essa dimensão de que a ideia do poder não é tomar o poder, é desarranjar o poder tal qual ele é constituído. E isso me interessa muito, convocar mais gente para desarranjar o poder no sentido de distribuir as responsabilidades. Entender que cada uma tem responsabilidade no conjunto de forças que vão constituir a política, né? Que nos interessa mais a política do que o poder nesse sentido. Então, quando você me responde, vale a pena? Eu acho que não há... Isso não pode ser uma carreira, isso não pode ser eterno, isso não pode ser 50 anos numa cadeira, sabe? E por mais que eu possa descrever aqui pessoas muito valorosas que estão na vida pública, no parlamento há muito tempo, e não perderam o seu valor por isso, mas a gente precisa falar de que quando nós estamos lá, nós operamos mudança real, não é do amanhã, não. A gente desarticula, a gente precisa que o poder se comporte de uma outra maneira. Nem sempre a gente ganha, muitas vezes a gente perde, mas todas as vezes a gente questiona. Que é isso, somos resistência, né? Nós somos resistência, e dentro da resistência cada um está no seu papel, e a gente precisa, quem não está lá como parlamentar, a gente precisa de pessoas como você lá representando a gente. Então, mesmo que não esteja valendo a pena, fica, tá? Não sai. Olha, mãe, eu vou provocar, viu? Eu acho que tem algumas coisas dessa relação. Primeiro que eu ouvi Elika Takimoto falando, ela como professora de física, falando da palavra até resistência, né? Que quando a resistência você está lidando com a força do outro. Eu adorei, porque tem muito tempo que eu tenho questionado a palavra resistência. Porque quando você fala que está resistindo, você assume que há um poder e que você está fazendo apenas contenção. Então, eu acho que, como Marighella disse, é preciso resistir. Eu acho que todos nós precisamos resistir a muitas coisas. Mas é muito importante, eu gosto muito de Paulo Freire, quando ele fala que é possível e é preciso anunciar algo. Então, eu gosto da palavra resistência, mas eu gosto também muito de falar da imaginação política. Eu gosto muito de Marighella, porque ele soube tanto reagir, mas como substituir. Ele conseguiu agir com
complexificando, colocando outros elementos. Tem que resistir mais para construir, né? Eu acho que é um momento, e a gente vai passar, e vai passar. E uma coisa muito importante que você falou... Trânsito, assim, a gente está no trânsito. A gente resistiu muito em 16, eu acho que a gente resistiu 18, mas eu acho que a gente já está mais perto da hora da virada, porque a gente vai precisar colocar uma agenda na vida do povo brasileiro. Tomara. Até a pergunta que eu vou te fazer agora, mas antes de fazer a pergunta, eu vou falar outra coisa. Você falou uma coisa muito importante, né? Que eu acho que eu falei com o Álvaro ontem. Bolsonaro não enganou, né? Bolsonaro não dá para falar que foi enganado, né? Se sabia exatamente o que ele estava propondo, né? O que ele representava, né? E aí, voltando a isso que você falou agora, essa questão da memória do povo brasileiro, essa geração de agora. Eu acho que eu e você somos mais ou menos da mesma geração, e a gente tem filho. Viu? Eu acho que sim. 40, eu tenho 45, hein? Eu tenho 42. Estamos ali. Então a gente tem filhos, né? Essa geração de agora que tem acesso à internet, já nasceu com isso, né? Informação é algo muito fácil para eles, né? Enquanto a gente tinha que pegar um livro e ir até a biblioteca, eles não têm mais nem isso. Como você vê hoje essa questão da memória? E aí a gente depois já faz um link com o filme, né? Que a gente quer falar sobre isso também. Mas a memória do seu avô, a memória da história do Brasil, como se você vê que a gente está resgatando isso, está fortalecendo, como você vê esse momento? Olha, eu acho que o Brasil tem um passivo gigante com sua memória, e isso é tática, né? É tática do opressor, isso não é novo, então é tática você fazer um apagamento cultural. A gente estava falando dos alçados, dos malês, etc. Então, o apagamento histórico, né, da presença de povos, culturas, isso é tática porque isso ajuda a manutenção de poderes. Então, quando você retira da cena a memória, a história, a tradição, a cultura, a invenção de um povo, você tem mais condição de dominá-lo. Né? A cultura é um valor, a cultura é uma riqueza. Você precisa gerar essa riqueza do horizonte para se afirmar. E mais, linguagem é poder. Então, cultura é poder também, como linguagem, como afirmação, como sentido de emancipação e etc. Então, a gente pode falar da memória de Marighella, daquilo que aconteceu durante um golpe civil-militar. Certamente, Bolsonaro é um entulho autoritário daquilo que a gente não conseguiu superar. Ele consegue hoje ser presidente do Brasil porque nós não conseguimos fazer uma justiça de transição. Ele consegue passar impune do voto no impeachment da presidenta Dilma porque o Ustra nunca foi punido. Porque nós nunca conseguimos punir um general. Nós não conseguimos fazer sequer o julgamento de um general. Então, é gigante demais o nosso passivo, a nossa dívida com a memória histórica do país. Mas a gente está falando de Marighella, da ditadura civil-militar, a gente está falando desse período, mas a gente está falando dos povos originários, a gente está falando dos mais de 3 séculos, né, da escravidão no Brasil. Nós temos mais tempo com sua população negra escravizada do que em liberdade. Nós temos 150 anos, menos de 150 anos de abolição, uma abolição inconclusa, feita sem transição.